Atividade 3. Uma barra de cobre de massa 200 gramas é retirada do interior de um forno, onde estava em equilíbrio térmico, e colocada dentro de um recipiente de capacidade térmica 46 calorias graus Celsius, que contém 200 gramas de água a 20 graus Celsius. A temperatura final de equilíbrio é de 25 graus. A temperatura do forno em graus Celsius é aproximadamente igual a quanto? Ele dá os dados ali, ele dá o dado de calor específico do cobre, 0,03 calorias gramas graus Celsius. A primeira análise que a gente tem que fazer é quem são os envolvidos nessa troca de calor, né? Então, nós temos ali como envolvido o cobre, temos a água, né, que é colocada, que a barrinha de cobre é colocada dentro de uma água. Só que ele fala do recipiente, ó, é colocada dentro de um recipiente de capacidade térmica 46 calorias graus Celsius. Se ele fala que tem um recipiente e dá a capacidade térmica desse recipiente, é porque ele quer que você leve em conta esse recipiente, tá? Esse recipiente, ele contém dentro dele água a 20 graus Celsius. É importante a gente saber aqui que a temperatura final de todos eles vai ser 25, porque a temperatura final é a temperatura de equilíbrio, né? Ó, onde estava em equilíbrio térmico. Todo mundo estava em equilíbrio térmico. Então, a temperatura final ali foi de 25 graus Celsius. Aí, olha a pergunta que ele faz. A temperatura do forno em graus Celsius é aproximadamente igual a quanto? Percebam que neste exercício, nesta atividade, não há informação nenhuma sobre os dados a respeito do forno. Então, a gente tem que pensar que se eles estavam em equilíbrio térmico, é porque a barra de cobre, inicialmente lá, ela estava com a temperatura igual à do forno, né? Então, se ela estava dentro do forno, olha lá, é retirada do interior do forno. Então, se nós descobrirmos qual é a temperatura do cobre, a temperatura inicial do cobre, nós descobriremos a temperatura inicial do forno também, em razão de que eles estavam em equilíbrio térmico. É uma questão que tem que analisar bem certinho aqui para poder tirar os dados, né? Porque ele pede a temperatura do forno, no entanto, não dá nenhum dado do forno, né? Se ele desse algum dado do forno, a gente podia colocar o forno aqui na nossa fórmula também e calcular. Então, olha lá. Então, nós temos que pensar o seguinte, que Q1 vai ser igual a mais Q2, mais Q3 vai ser igual a 0. Né? Então, aqui nós vamos ter que unir 3 quantidades de calor. A quantidade de calor, né, do cobre, né, que está aqui, ó, a quantidade de calor do cobre. A quantidade de calor do recipiente, que dá para você a capacidade térmica, e a quantidade de calor da água, para que no final a gente chegue com o valor da temperatura inicial do cobre, que vai ser a mesma do forno, tá ok? Então, vamos tirar os dados, ó. Para Q1, a gente faz massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A massa do cobre é 200 gramas. É retirado do interior de um forno onde estava equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, então, vai ser temperatura final, que é 25, para todos eles vai ser 25, menos a temperatura inicial, que é aquela temperatura que a gente quer descobrir. Agora, o Q2 é do recipiente, né? Então, o recipiente está dizendo que tem capacidade térmica de 46 calorias graus Celsius. Para cálculo de Q, né, nós queremos saber aqui a quantidade de calor. A partir do calor da capacidade térmica, nós temos essa fórmulazinha aqui, ó. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido por variação da temperatura. Nós temos a variação de temperatura aqui, ó, que vai ser de quanto? Ele está dizendo que é colocada dentro de um recipiente de capacidade térmica 46 calorias por cada gramas. Isso quer dizer que ele tem 20 graus Celsius de temperatura, em razão de que, se ele está em equilíbrio térmico,
e eu tenho a água dentro dele, quer dizer que se a água estava a 20 graus Celsius, ele também deverá estar em 20 graus Celsius. Então, temperatura final 25, temperatura inicial 20. Aqui é só multiplicar cruzado, que vai dar Q2 igual a 230, então. Tá? Muito bem, então a gente só calculou aqui, né, o Q2. Então, colocamos o Q2 aqui agora, ó. Então, Q1 mais Q2 mais Q3. Q1 a gente já sabe, então já tirou os dados. Q2 agora a gente acabou de achar ele aqui nessa continha. E agora vamos para o Q3. Q3 é a água. A água tem 200 gramas de massa. Tem calor específico 1, porque é água. Variação da temperatura também final vai ser 25 e a inicial seria 20. Então, fazendo os cálculos, junta, né, os semelhantes. Primeiro, ó, faz 200 vezes 3 vai dar 6. Né? Repete aqui, mais os 230. 200 vezes 1, 200, vezes essa quantidade aqui. Agora, eu gosto muito assim de unir semelhantes, botar todo mundo para um lado. Vamos lá então, ó. 6T, né, fica. Vamos ver a próxima aqui. Aí, ó. Fica menos 6Ti, né, que é a temperatura inicial, mais 230, junta 230 mais 5.000 menos 4.000, né? E soma com esse 150. Cuidado para não tirar esse 150, mudar para cá e mudar o sinal, porque ele não muda de sinal do lado do sinal de igual, então ele permanece com o mesmo sinal. Então, juntando 230 mais 5.000 menos 4.000 mais 150 vai dar 1.380, igual a 6Ti. Então, agora, o 6Ti sim mudou de lugar. Ele foi para o lado de lá, ele mudou de lugar com o zero. Então, mudando de lugar com o zero, ele perdeu, então, o sinal de negativo. Então, 1.380 divididos por 6, né, vai dar, então, uma temperatura inicial igual a 230 graus Celsius.